Muito boa tarde, internautas. Hoje nós vamos falar de um assunto específico. É a dificuldade que as prefeituras estão tendo em sanar as suas dívidas, as suas contas. Foi feita uma reunião em Florianópolis com diversos prefeitos da região, inclusive o prefeito de Tijucas, de Canelinha, de São João Batista, participaram desta reunião. Outros prefeitos do Vale do Rio Tijucas também participaram. E nós estamos recebendo o Valério Tomasi, prefeito de Tijucas. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Júnior. Bom dia, boa tarde ou bom dia, como queiram. É um prazer estar aqui, junto com o VIP Social, conversando com a nossa comunidade. Bom, a gente vai falar de um assunto muito sério, né? Afinal de contas, todas as prefeituras estão tendo dificuldades em manter a casa em ordem. Esse é um grande desafio. Já em momentos normais, vamos assim dizer, Júnior, é bom que saiba e que a população tenha esta compreensão de que nós vivemos um momento muito difícil economicamente. Cada um de nós, não é só o poder público, mas cada um de nós, cada cidadão sente isso na pele, no dia a dia, as dificuldades. Um momento político extremamente complicado, muita expectativa, delicado, vamos dizer assim. E as prefeituras, mais do que nunca, passam por um momento extremamente difícil. Portanto, nós fizemos uma reunião com os prefeitos da Grande Florianópolis, foi uma chamada da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, na presença também do presidente da FECAM, o prefeito de Chapecó, César Caramori, José Carlos Caramori, no sentido de que a gente pudesse, na verdade, levar uma mensagem, uma nota à imprensa, à comunicação como um todo, que é o grande elo de interação entre o poder público, entre a comunidade, o papel que a imprensa faz. E dizer da real situação que os municípios vêm passando neste momento. Bom, a gente não podia deixar de não tocar nesse assunto, porque todos os municípios vêm enfrentando essa situação. Esta, se eu não me engano, foi a segunda reunião que os prefeitos tiveram, né? O que ficou decidido desta vez? Os prefeitos em que a gente fez parte nessa reunião, na capital, na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, vamos dizer assim, em que a gente tratou dos assuntos que são comuns a todos, seja município maior, menor, mas os problemas são os mesmos. Talvez mude aqui, acolá um pouquinho, e a dimensão que possa mudar, mas os problemas são comuns, não tem prefeito hoje tranquilo, nem a sua equipe, e passando por um momento muito difícil. E ali então nós acordamos, diante da conversa, do bate-papo, das informações, da troca de informações, de que nós teríamos que levar chamar a imprensa, divulgar uma nota dentro daqueles pontos ali que foram elencados, dizendo da real situação que os municípios vivem, para dizer à população que em algum momento, possivelmente, alguns serviços serão reduzidos. Não os serviços essenciais, que não é possível, nós não podemos diminuir a saúde, diminuir a educação, a ação social, mas outras obras, outros serviços, em algum momento, com certeza, será afetado, porque já neste momento é afetado. Nós reduzimos, por exemplo, horário de trabalho, compactamos isso para poder reduzir seja despesas com telefone, com combustível. Essa é a realidade de Tijucas, que já trabalha em meio período, né? É a realidade de Tijucas e a realidade de todos os municípios. Há município que está cortando salário, demitindo secretário, demitindo cargos comissionados, ou seja, horas extras. Nós também estamos fazendo isso. Ou seja, não é que a gente já vinha gastando diferente, ou seja, por que já não fez isso lá? Essa é a pergunta talvez que alguém possa fazer. Não, quando nós estamos cortando hora extra, é porque nós estamos diminuindo algum serviço para a comunidade. Não aquele essencial que não pode ser mexido, mas é uma forma de reduzir despesa, reduzir luz, reduzir telefone, reduzir combustível. Quer dizer, e o momento que se vive no dia de hoje é extremamente complicado e difícil. Já era difícil antes da crise econômica ser realmente definida. Nós temos hoje, a situação que nós vivemos hoje é a crise política, que é a das principais, depois passa pela crise econômica e os municípios do Vale do Rio Tijucas ainda têm uma preocupação muito maior, que são as chuvas, né? Veja só, recursos federais não estão vindo, as emendas não se conseguem.
Recursos estaduais, da mesma forma, nós não fizemos uma emenda, nós tivemos uma emenda parlamentar este ano. Ou seja, aqueles recursos que são de praxe, de repassar, que são aqueles programas sociais que o governo federal tem, o estadual, também não estão sendo repassados. Eu vou citar aqui, por exemplo, a questão do transporte escolar. Ou seja, o repasse do mês de agosto ainda não foi repassado. Mas nós não podemos deixar de honrar nosso compromisso com a empresa. Não podemos parar. E o cidadão que está prestando o serviço, a empresa, ele tem que receber. Ele não pode ficar esperando 3, 4 meses. Esse é só como um exemplo. E, além disso, é um momento muito delicado para o estado de Santa Catarina, para os municípios, principalmente, porque as pessoas vivem na cidade, a gente costuma dizer isso, né? E é aqui na cidade que as pessoas estão, é aqui que elas buscam o serviço. Ela não vai buscar o serviço lá no estado, ela não vai pedir a melhoria da sua estrada. A reclamação é local. A reclamação é local. Eles vão falar com o prefeito, com o prefeito, né? Com o vereador, com os secretários, porque a gente vive na comunidade. E nós vivemos aí, só para ter uma ideia, mais de 2 meses de chuva direto. Não se consegue, ou seja, trabalhar, não se consegue dar uma resposta para a comunidade. As estradas dos interiores estão intransitáveis. E não é só em Tijuca, que fique claro isso aqui, e não é só lá no município de São João Batista, não é só em Nova Trento. São todos os municípios passando por um momento extremamente delicado. Materiais para colocar, nem é possível, não existe um material que você possa colocar neste momento, porque você só agrava a situação. Então é um paliativo que se faz, vai lá com uma máquina, raspa, tira um pouco de lama, talvez leve um pouco de caco de tijolo, por exemplo, quando se encontra, mas em algum ponto não se consegue trabalhar. Então é um momento ainda mais delicado. E eu dizia antes, Júnior, que no momento de crise é inversamente proporcional à demanda no município. Diminui a receita que são repassadas para os municípios, o contribuinte tem dificuldade de contribuir, mas ele tem mais necessidade do poder público, seja na saúde, seja em tudo que você possa imaginar. O cidadão, ele, nesse momento, é o servente de pedreiro, é o pedreiro, é o diarista, ele não está trabalhando, então ele tem dificuldade, ele precisa muito mais do poder público. Né? Principalmente da ação social, na área da saúde, são demandas crescentes, inversamente proporcional ao recurso. Diminui o recurso, o cidadão precisa mais do apoio do poder público, principalmente do poder público municipal. E essa reunião foi mais ou menos uma reunião para dizer assim, chegamos no limite? Chegamos no limite, foi um alerta, isso vai aos deputados, seja estaduais, seja os federais, seja os nossos senadores, seja o governador, seja a República, o presidente da República, aos órgãos de fiscalização, porque com certeza nessa condição dificilmente algum município vai fechar as suas contas no ano de 2015. Ou seja, não porque a gente é incompetente, porque a gente não trabalha, porque a gente não sabe fazer gestão, porque não sabe gerenciar. Não. Ou seja, você tem uma programação em que você não pode reduzir, você tinha um planejamento feito para um ano. Na metade do ano, ou seja, foi rompido, ou seja, os recursos não são repassados, não são honrados esses compromissos. Nós não podemos deixar de prestar o serviço à população, não podemos reduzir principalmente folhas de pagamento, é o grande desafio de todos os prefeitos. Eu cito aqui para a população ter um exemplo. Se a receita de Tijuca é 8 milhões, nós podemos gastar, que é o comprometimento máximo pela lei de responsabilidade, no máximo aí 50% com o custo com folha de pagamento. Se essa receita cai 1 milhão, que tem caído, portanto a tua receita não é mais 8, é só 7. Portanto o teu 50% não é mais 4, é só 3,5. E isso é todos os municípios. Como é que reflete na folha, né? Então eu vi o desabafo de um prefeito, ele disse, mas eu estou reduzindo e a minha folha cresce, o índice da folha cresce, porque a receita do município tem diminuído. E aí, então, todo esforço que tu faz, tu reduz aqui 20, 30, 50, 100 mil reais, mas isso, a queda na receita é muito maior do que isso. Portanto, o teu esforço só não piora, mas ele ajuda um pouco, mas ele não resolve a situação. Então, mas hoje as prefeituras não estão... Não, então nós estamos no limite. Esse é um chamamento para a imprensa, para os líderes políticos que esgotou esse processo. A partilhas, o Pacto Federativo, ele urge ações imediatas no sentido de socorro. Ou seja, há um estudo que nós temos na FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, em que essa partilha deveria estar hoje para poder fazer um equilíbrio, poder se governar, dentro daquelas demandas que foram repassadas para o município, né? Seja o Estado, seja o governo federal, que repassou essas demandas, né? Criou programas, criou ações, mas repassou para o município e não repassou o recurso. Essa partilha hoje teria que ser 30% para os municípios.
Hoje, na média, os municípios têm 17% da partilha. De tudo aquilo que o cidadão paga dos impostos que são recolhidos no município, só retorna para o município 17%. Esse retorno hoje teria que ser em torno de 30%. Sim, aí nós poderíamos fazer um grande trabalho. O prefeito, só para a gente encerrar então, principalmente esse assunto, o que os prefeitos esperam de agora em diante? A gente sabe que essa crise está realmente complicada, a gente sabe que existem muitas situações que está difícil reverter, mas o que os prefeitos esperam, tanto do governo estadual quanto do federal? A sensibilidade, o reconhecimento, que atenda ao clamor, que tenha essa compreensão. E aí nós vamos levar as autoridades competentes, nós vamos levar a Assembleia Legislativa, nós vamos levar ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, ao Governo do Estado, ao Governo Federal, aos senadores, deputados, mostrando a realidade, a penúria que vive os municípios. Nós não podemos mais suportar. É um processo que esgotou, se exauriu. É quase que o colapso, podemos dizer assim, dos municípios neste momento. Então, para que tenha sensibilidade, que tenha compreensão de que não é possível governar desta forma e algo tem que ser feito, não é mais possível. Então, esse chamamento, levando a imprensa, levando a comunidade, as autoridades, para que sensibilize com os prefeitos de todos os municípios, principalmente daqueles prefeitos que têm, e a grande maioria absoluta, tem compromisso em fazer para a sua comunidade. E está sendo impossível, ele não tem recurso para poder gerir, para poder atender essas demandas. Bom, a gente já encerra então esse assunto. Eu só gostaria de falar um assunto que a gente é cobrado aqui, a população tem cobrado do VIP Social uma resposta por parte da Prefeitura, que são a questão das estradas. O senhor já disse que, infelizmente, as coisas estão caminhando desta maneira, que é quase difícil uma prefeitura conseguir lidar com essa situação. Aí tem as chuvas, aí tem essa situação desta crise econômica e política que domina o Brasil, mas nós temos ali os bairros Terra Nova e Oliveira, que a maior reclamação é nesses dois bairros, onde também já foram iniciadas obras de pavimentação ali, de melhorias dessa estrada, mas mesmo assim elas estão praticamente intransitáveis. A população pede, realmente cobra uma resposta, prefeito. A gente reconhece a necessidade, o clamor, a crítica que a população faz, mas precisa compreender, e aí a gente tem essa coragem de dizer, de falar a verdade, de que nós começamos um trabalho que aquela comunidade de Terra Nova, Oliveira e Campo Novo, historicamente nunca receberam um recapeamento, uma revitalização daquela estrada, que é uma estrada de chão. Há muito tempo não recebe um tratamento adequado. E nós iniciamos isso esse ano, uma parceria com o Governo do Estado, um recurso repassado do Governo do Estado, e uma contrapartida nossa, quase que meio a meio, e não tivemos a felicidade, vamos dizer assim, de continuar o trabalho e de ter condições de terminar esse trabalho no momento adequado, no momento com tempo bom, com tempo de sol. Ou seja, tanto é que a parte que a gente conseguiu fazer inicialmente, ela recebeu um pouco mais de sol, ela está lá, não vou dizer que está 100%, mas ela suportou perfeitamente, tá? Agora, o trecho final que nós estávamos trabalhando, caiu a chuva, ele ficou intransitável. Tanto é que a gente tem mandado para lá, essa semana ainda, o pessoal com máquina, retira um pouco daquele material, joga para o lado, descarta, volta para a estrada natural, o leito natural, para permitir as pessoas a passar. Agora, tem muita lama e não é só ali, mas principalmente ali. Esse trecho aqui do Pernambuco, que liga o Pernambuco à BR-101, está intransitável, né? Ou seja, ali, aquela marginal do sul do Rio, que é outra comunidade que vem sofrendo bastante, mas eu vim agora passar na BR-101, ou seja, Júnior, já foi o tempo que quando chovia, ninguém passava nas estradas de chão. Hoje não tem essa. Está chovendo, hoje os caminhões são traçados, são caminhões reforçados, caminhões extremamente potentes, preparados para trabalhar nessas estradas. Então, ainda agora, 2 caminhões da Prefeitura de Itapema transitando ali, com certeza buscando areia, ou brita, que nós temos aqui uma pedreira no Timbé. Então, mesmo com chuva, as pessoas não param, naturalmente, ninguém hoje consegue ficar parado. As grandes empresas, o transporte é muito pesado, muito atuante e, portanto, qualquer trabalho que a gente possa fazer nesse momento vai de água abaixo, ou seja, ele se esvai, vamos dizer assim, porque a chuva contínua, o trânsito passando, um trânsito pesado
e aí destruindo. Então a gente, naturalmente, que pede a compreensão, a comunidade tem sido compreensiva nesse sentido, mas ela pede realmente que tenha essas estradas. Agora, é um momento delicado, nós ainda estamos aqui no centro, com outro problema que nós estamos com uma rede de esgoto em fase de conclusão, nós estamos revirando as estradas porque não tem outro processo. Quando se recompõe, não se consegue recompor naturalmente como era anteriormente, vai demandar um certo tempo a aperfeiçoar isso. Algumas deverão receber pavimentação asfáltica, que é essa da Beira Rio, que nós vamos trabalhar nessa linha, a rua da Geraldo Rebelo, assim como outras ruas. E cai um tempo de chuva, sempre ocorreu isso de abrir buraco, as tubulações vão rompendo, um trânsito pesado. Nós temos um setor de transporte muito forte em Tijucas, graças a Deus, que eles circulam por todas as ruas dos nossos bairros. E isso também traz alguns transtornos, traz alguns prejuízos, né? Há uma movimentação, principalmente com o tempo de chuva, as tubulações trabalhando a todo vapor, vamos dizer assim, e ela vai carreando, é o terreno arenoso. Então, assim, os problemas de toda ordem. Agora, a gente não tem medido de esforço em sinalizar, em procurar recuperar. Agora, naturalmente, com o tempo de chuva, você não consegue fazer uma ação numa tubulação que ela está com a tubulação cheia de água. Se você mexer ali, você cria um problema muito maior. Então, nós temos trabalhado e pedindo a compreensão, sinalizando, que as pessoas procurem andar um pouco mais devagar, né, atento, para evitar problemas de cortar pneu, de bater, de fazer estragos, que isso a gente sabe que custa e ninguém tem condições de estar aí toda hora cortando o pneu, estragando. Né, então a Prefeitura pede nesse momento um pouco mais de atenção da população. Queremos finalizar a obra do esgoto até o final do ano. A chuva está nos complicando esse cronograma. Nós estamos fazendo de tudo para poder concluir. E começar então a fazer um trabalho de recuperação, principalmente aqui no centro da cidade, que é o local mais atingido, né, mais agredido por essa tubulação, que é no final, que aqui está a grande concentração das obras. Né? A palavra de ordem é paciência. É paciência, compreensão, um pouco mais de, né, vamos dizer assim, de respeito à sinalização, andar mais devagar. Né? E nós pedimos isso. O tempo nos incomoda cada um de nós na nossa própria casa. Quem nesse momento está contente na sua casa, que a umidade, o terreno está lá todo úmido, não se consegue, enfim, dificulta para qualquer. Isso dá um baixo astral para o próprio cidadão comum, que dirá toda uma cidade, né, que está em processo de obra, de transformação, né, e num momento difícil, momento de crise financeira, e aí a crise política é muito mais forte, afeta muito mais esse processo da crise financeira, porque cria em todos nós uma expectativa, uma angústia, uma indefinição, uma insegurança, e isso tudo reflete em cada um de nós. Então, nesse momento eu acho que precisamos ter muita tranquilidade. Nós vamos no final do ano, vamos procurar estar junto com as famílias, estar de bem com as pessoas, e vamos ser compreensivos e ordeiros, como é a comunidade de Tijucas, e tenho certeza do Vale do Rio Tijucas, que possa nos acompanhar. E nesse momento é um momento que inspira cuidado, respeito, dedicação e um pouco de compreensão com todos nós, não só com o poder público, mas também com o nosso pessoal do comércio, com o pessoal com o cidadão comum que atravessa um momento delicado. Perfeito, obrigado, prefeito. A previsão do tempo indica que hoje, né, já apareceu um pouquinho o sol, acho que as pessoas se alegraram um pouquinho. Isso é tão bom, né? Mas a previsão do tempo indica que amanhã vai ter um dia estável. No domingo, previsão é chuva. Mas na segunda-feira parece que o tempo vai dar uma melhorada. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera, que Deus nos olhe um pouquinho por lá nesse sentido, que possa vir um sol, ou pelo menos que parar de chover, para que a gente possa conduzir a nossa vida, o nosso trabalho de cada um, dar uma resposta mais positiva para a população, que ela tanto merece, tanto espera e tanto precisa. A preocupação muito grande, as chuvas não têm cessado, e os prefeitos estão tentando manter as casas em ordem, mesmo sabendo desta crise política, essa crise econômica e esta situação que as prefeituras têm que enfrentar. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Dura realidade. Esta é a dura realidade. Você tem que fechar as contas, você não pode ficar devendo, você tem que ir os fornecedores a cumprir, você tem os serviços essenciais a manter, você não pode abandonar a população nesse momento, uma estrada, mesmo que seja fazer alguma coisa meio incipiente, mas tem que atender, tem que ir lá, tem que dar essa condição de trafegabilidade, ou seja, tem que pagar os funcionários, tem que pagar, enfim, e você tem que fechar essas contas, sob pena de responsabilidade fiscal.
Ou seja, e que o problema não é só do município. Quando você tem um planejamento, né, de uma previsão de recursos X a cada mês, né, que ao final do ano você tem um orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores, que é sempre aprovado no ano anterior. E você precisa trabalhar com aquilo que está ali. Né? Se você receber mais, você tem que justificar. Se receber menos, a justificativa é maior ainda. Por que você não cumpriu aquilo? E isso imputa responsabilidade e crime de responsabilidade sobre o gestor público, principalmente o prefeito. Esperamos melhoras, né, prefeito? Esperamos melhor. Obrigado, prefeito. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que a população realmente precisava desse cara a cara do prefeito, mostrando, explicando para eles que a situação está difícil e que precisa-se de compreensão. Não só pelas crises. Não só por isso, não como pela todo. chuva, pela dificuldade de muitas coisas que estão em andamento, né? Em tudo na vida nós precisamos de compreensão. Né? Seja na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso vizinho, com o mercado, com quem quer que seja, com o cidadão do dia a dia que nós encontramos na rua, com o cidadão que está dirigindo, nós precisamos ter compreensão, precisamos ser parceiros, né? E aí esse momento inspira, nesse momento muito mais, essas ações tão importantes na nossa vida.